Então, a gente vai iniciar aqui com o fio colorido que eu escolhi para ser a base da minha peça. E eu vou fazer aqui o meu anel mágico. Dentro do meu anel mágico, eu vou colocar 8 pontos baixos. Então, eu vou vir aqui, fazer a minha primeira laçada. E colocar aqui dentro 8 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos mágicos. Vamos fechar o nosso anel, encerrar o nosso anel mágico, puxando bem. E agora, a gente vai trabalhar aqui na nossa segunda volta 8 aumentos. Então, eu venho dentro aqui do meu primeiro pontinho e ponho 2 pontos baixos juntos aqui no mesmo ponto, ó, formando um aumento. E assim, eu vou fazer aqui pelos meus 8 pontos, botando um aumento em cada ponto que eu tenho aqui, formando no total da segunda volta 16 pontos. Agora, na nossa terceira volta, eu vou pegar aqui, ó, um fiozinho de outra cor para mim usar como marcador de pontos, mas se vocês preferirem, vocês podem trabalhar com um marcador de pontos tradicional, tá? Como é uma peça pequena, eu vou usar só um fiozinho de outra cor para determinar aqui início e fim da minha carreira. Então, eu vou posicionar ele aqui, vou vir no primeiro ponto e vou fazer um ponto baixo. No próximo ponto, eu vou fazer um aumento. Eu vou trabalhar aqui na minha terceira volta essa sequência. Um ponto e um aumento por toda a nossa volta. Vou seguir assim até o final, e no final da terceira volta, a gente vai ficar com 24 pontos no nosso trabalho. Agora, com 24 pontos no nosso trabalho, nós vamos começar a trabalhar voltas de ponto sobre ponto, tá? Então, a gente sempre vai trabalhar só um ponto para cada ponto da carreira de base que a gente tem aqui, sem aumentos, por no total 5 voltas. Então, a gente vai da volta de número 4, que é essa próxima volta que segue, até a volta de número 8, trabalhando sempre um ponto para cada ponto da carreira de base, pelos nossos 24 pontos. Finalizada aqui minhas 5 voltas de ponto sobre ponto, agora a gente vai trabalhar da seguinte forma para fazer o acabamento aqui dessa base do sorvete, tá? A gente vai vir aqui, ó, pegando só na alcinha de fora do nosso ponto. O nosso ponto tem 2 alcinhas aqui, se vocês observarem. Tem essa alcinha aqui de trás, que a gente chama das alcinhas de bló, e essa alcinha aqui de fora, que a gente chama de alcinhas de fló, quando a gente pega só a alcinha da frente do ponto. É sobre essa alcinha que a gente vai trabalhar. Então, a gente vai fazer aqui, ó, um ponto baixo, uma, 2 correntinhas. Vem na próxima também, sempre pegando só nessa alcinha, faz ponto baixo, 2 correntinhas, venho aqui no próximo ponto, em fló, pegando só a alcinha da frente, e assim é que eu vou trabalhar aqui nessa volta, tá? Essa é a volta de número 9, e eu sempre vou trabalhar 2 correntinhas de separação, um ponto baixo, pegando só na alcinha da frente do meu ponto, tá? Vamos seguir assim por todo o nosso trabalho aqui, pelos nossos 24 pontos, então. Sempre fazendo, então, um ponto baixo em fló e 2 correntinhas de separação. Cheguei aqui no final da minha volta, ó, vou cortar este fio e voltar aqui esse último ponto baixo, para depois a gente fazer aqui o nosso acabamento. Mas eu vou fazer o acabamento depois que a minha peça já tá pronta, que daí é mais fácil para esconder o fio lá dentro do trabalho também. E agora eu vou vir aqui com o meu fio marronzinho, castanho, né, pra gente fazer a casquinha. Pra fazer a casquinha, eu vou aqui, ó, fazer assim como eu trabalho, porque essas alças que sobraram aqui, que eu trabalhei aqui em fló, essas alças de BL, de bloco que sobraram aqui, agora eu vou trabalhar nelas. Então, eu vou vir aqui, ó, dentro da alcinha que ficou aqui dentro, ó, da primeira alcinha. Vou puxar aqui o meu fio. E vou colocar aqui o meu primeiro ponto baixo. Vou fechar a minha laçada, puxar esse fiozinho aqui, ó. Já vou levar ele junto para dar acabamento. Aqui mesmo eu vou colocar o meu primeiro ponto baixo. Dentro do mesmo lugar, ó. Então, aqui eu formei meu primeiro ponto baixo. Venho no próximo e vou colocar ponto baixo. E aqui eu vou fazer um ponto baixo para cada um desses 24 alcinhas que eu tenho aqui, desses 24 pontos, tá? Essa aqui ainda vai ser a mesma carreirinha, tá? A gente vai contar com a mesma carreira aqui, porque a gente só vai fazer aqui ponto sobre ponto na outra alcinha do ponto que ficou,
tá? Então, vamos trabalhar aqui ponto sobre ponto. Chegando aqui no final, então, eu fiz os meus 24 pontos nas alcinhas que ficaram ali atrás. Então, eu vou vir aqui dentro do primeiro ponto agora, fazer o meu ponto baixo. Esse daqui será o primeiro ponto da minha volta, então, fazer 1, 2, podemos marcar esse primeiro ponto aqui, pra gente não se perder, né? Então, venho com o marcador, coloco ele aqui. E agora, eu vou fazer uma diminuição, porque aqui a minha sequência vai ser 2 pontos, aqui na volta de número 10, a minha sequência vai ser 2 pontos e uma diminuição. Então, faço, ó, 1, 2 pontos e uma diminuição. E assim, eu vou seguir aqui até o final, trabalhando 2 pontos e uma diminuição até o final. No final dessa volta, a gente vai ficar com 18 pontos no nosso trabalho, tá? Finalizada aqui a nossa volta de 2 pontos e uma diminuição, agora com 18 pontos, nós vamos fazer 3 voltas de ponto sobre ponto. Então, a volta 11, 12 e 13 será de ponto sobre os nossos 18 pontos. Feitas 3 voltas aqui de ponto sobre ponto, nessa altura que eu tô aqui, eu vou colocar aqui dentro já um pouquinho de enchimento dentro aqui da parte rosa do meu sorvetinho, ó. Pra gente já ir colocando enchimento na nossa peça, para depois não ficar muito difícil de encher, quando ficar pequenininho aqui embaixo. Então, essa parte aqui eu já posso colocar enchimento e deixar ela cheinha, tá? Então, vem aqui, com a ajuda da pinça, do cabo, da agulha, o que vocês preferirem, aí vocês coloquem o enchimento naquela parte ali. Tá? Agora, a gente vai trabalhar a volta de número 14. Na volta de número 14, a gente vai trabalhar uma sequência de 1 ponto e uma diminuição. E assim, a gente vai seguir aqui por toda a nossa volta, trabalhando 1 ponto e uma diminuição até o final. No final dessa volta, a gente vai ficar com 12 pontos no nosso trabalho. Então, vamos na sequência de 1 ponto e uma diminuição. Finalizada a volta aqui de 1 ponto e uma diminuição, agora as próximas 3 voltas serão de ponto sobre ponto novamente. Então, a volta 15, 16 e 17, nós vamos trabalhar sobre os nossos 12 pontos, trabalhando 1 ponto para cada ponto da carreira de base aqui, então, pelas nossas 3 voltinhas. Finalizadas minhas voltas de 12 pontos, agora a gente vai trabalhar na próxima volta, que eu já coloquei um pouco mais de enchimento aqui no meu trabalho, quase até o final já, tá? Porque a gente já vai começar a fechar ele, então, já vamos deixar ele praticamente todo cheio. Agora, a gente vai trabalhar aqui 6 diminuições na volta de número 18, tá? Então, a gente vai vir aqui e vai fazer, ó, para cada ponto que a gente tem aqui, a gente vai fazer a diminuição. Então, serão 6 diminuições até o final, e a gente vai encerrar essa volta aqui com 6 pontos, porque ela é toda em diminuições. Cheguei aqui no final, então, da nossa volta aqui de 6 diminuições, vou cortar o meu fio aqui, deixando um pedacinho pra gente dar o acabamento final aqui, pra fazer o falso anel mágico, tá? Então, aqui, ó. Vou voltar esse último pontinho aqui pra gente fazer a nossa finalização. Já coloquei um pouquinho mais de enchimento aqui com a ajuda da minha pinça, dentro do meu sorvetinho. Já coloquei enchimento, deixei ele bem ajustadinho. Depois que eu coloco enchimento, eu trabalho a minha fibra assim, ó, pra ela não ficar embolotada em nenhum lugar. Importante que vocês façam e trabalhem a fibra dentro, pra ela não ficar marcada. Vou introduzir esse fio aqui na minha agulha de tapeceira agora pra gente dar o último acabamento aqui, ó. Então, eu tenho aqui, ó, 6 pontinhos aqui. E eu vou trabalhar pelos 6 pontinhos, pegando só na alcinha de fora do meu ponto aqui. Então, eu vou vir aqui, ó, e vou pegar, ó, só na alcinha de fora, pelos 6 pontos, ó. 1, 2, 3, 4, 5 e o último aqui, 6 pontinhos. Agora, a gente vai pressionar aqui, ó, com o nosso polegar e puxar assim. Vamos passar aqui de volta no primeiro ponto, ó, pra gente ir firmando esse fio aqui, ó. Pra gente não precisar dar nó aqui, pra não aparecer, a gente vai passando aqui de novo pelos pontinhos, mais uma vez, ó. Pra deixar ele bem firme. Daí, depois é só perder ele lá pra dentro, que não vai ter problema. Não vai mais ter risco dele desmanchar, ó. E o último aqui. De novo, eu passei aqui pelos 6. Agora, eu vou pegar esse fiozinho e vou esconder ele dentro do meu trabalho. Assim. Aqui, nesse caso, aqui não quer dizer que o nosso anel mágico fique bicudinho, porque
a casquinha do sorvete, ela é mais bicudinha embaixo, tá? Se fosse outro tipo de amigurumi, a gente não ia fechar desse jeito aqui, fazendo esse acabamento, para não deixar carocinha aqui em cima. Mas, neste caso aqui, específico do sorvete, esse anel mágico saltadinho aqui, fica até bonitinho no nosso sorvete, ó. Que dá mais carinha de casquinha de sorvete, tá? Então, agora é só cortar esse fio aqui. A gente já escondeu lá dentro. E fazer aqui o acabamento agora do nosso fio cor-de-rosa. O fio rosa eu introduzi aqui na agulha de tapeceira pra nós dar o acabamento aqui, ó. Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, ó, no primeiro pontinho, passando esse fiozinho aqui pra trás, ó, pra gente juntar as duas pontas aqui pra fazer o acabamentinho. Vou voltar aqui de novo, ó, passando ele pra cá, até a gente conseguir esconder bem ele, de um jeito que ele fique bonito o acabamento, ó. Venho aqui, vou pegar só numa alcinha aqui. Sim. Eu gosto de fazer esse acabamento depois que a peça tá cheia, porque a gente depois vai conseguir trancar o fio lá dentro. Agora eu vou passar ele aqui pra baixo, pra mim já chegar ali e esconder ele dentro da minha fibra. Vou passar por alguns pontos baixos pra ele ficar bem trancado, não ter risco dele desmanchar. E agora sim eu já vou esconder ele aqui, ó. Vou trancar ele dentro da fibra. Por isso que eu sempre gosto de fazer os acabamentos tudo no final dos fios. Quando a peça tá cheia, é muito mais fácil que a gente consegue esconder os fios com mais facilidade. Agora, eu venho aqui, só vou ajustar aqui, pra ele não ficar marcado ali onde eu puxei. Tá pronto o nosso acabamentinho, tá? Então, agora vamos cortar aqui o excesso do nosso fio. Então, agora com os fios rematados, cortados, aqui já tá prontinho o nosso sorvetinho, a nossa base do sorvetinho. Olha que amor que ele fica. Agora, então, vamos montar o nosso chaveirinho e fazer a melhor parte, que é decorar o nosso sorvetinho. Agora, vamos montar o nosso chaveirinho, que é a parte mais legal. Vamos abusar das miçangas coloridas e vocês podem usar aí os acessórios que vocês quiserem. Lembrando que se você quer usar os acessórios iguais aos meus, é só tu clicar aqui na descrição desse vídeo que tem o link da loja da Leilate Aviamento, que é patrocinadora nossa do Feito à Mão, e manda o material aí para nossas aulas. Então, aqui, ó, vamos deixar esse chaveiro bem lindo, que quanto mais colorido e mais lindo ele tiver, mais as clientes vão se agradar por ele, né? Então, aqui, ó, vamos passar o nosso fio aqui pelo nosso mosquetão primeiro, pra firmar ele. Eu vou dar algumas voltas aqui até sentir que ele tá bem firme. Esse é o mesmo fio que eu fiz ali a minha peça, e eu dei uma desfiadinha nele, deixando ele em 2 fiozinhos, pra gente depois trabalhar com ele duplo, tá? Então, aqui, ó. Agora, aqui eu vou dar um nozinho nessas pontas, um nozinho triplo aqui pra firmar a minha amarração aqui. Dou 3 nozinhos. Pra ficar bem firme. Agora, essas duas pontas aqui, eu vou introduzir de novo aqui na minha agulha pra gente começar a montar a parte colorida do nosso chaveirinho. Então, agora, com o fio na minha agulha, vamos começar a passar nossos acessórios. Aqui eu vou trabalhar com essas balinhas, porque sorvete tem tudo a ver com doce, né? E agora eu vou começar a intercalar aqui miçangas, vou misturar um pouco do rosa que tem ali no meu, junto com outras cores pra ficar bem lindo, ó. Como eu falei, aqui vai da criatividade de vocês e do que vocês têm em mãos aí na casa de vocês. E se vocês também querem usar só o acessório de chaveiro costurado com um cordãozinho, também fica bem legal, tá, gente? Então, sejam criativos. Então, aqui, ó, pessoal, botei os meus acessórios e olha que lindo que ficou esses acessórios bem coloridos. Lembrem que os acessórios enchem os olhos do cliente também, tá? É muito importante a gente dar uma boa caprichada nos acabamentos. Agora, eu vou vir aqui, ó, bem no meu anel mágico, que é onde eu vou fazer a costura do meu chaveirinho aqui, ó. Então, eu vim aqui e vou costurar o meu chaveiro aqui, dando várias voltinhas aqui pra ele ficar bem firme, né? Deixar o nosso chaveiro bem seguro, não ter risco dele desmanchar. Então, o que eu vou fazer? Eu vou passar aqui, ó, minha costurinha várias vezes pra ela ficar bem firme. Puxar bem. Passar umas 3 ou 4 vezes. Só que eu vou passar pros dois lados. Vou cair aqui.
Caí aqui, agora eu volto aqui no mesmo ponto pra não marcar e vou voltar ali e fazer uma costurinha pro outro lado agora. Fazendo uma costurinha no lado contrário agora. Mas ainda sobre o mesmo ponto de costura, só pra realmente ficar bem firme essa costura, tá? Chaveiro balança bastante pra lá e pra cá, então vamos fazer uma costura bem segura pra não ter risco de desmanchar. Esse fio tá difícil de ficar na agulha, troquei até a agulha por uma mais grossa, mas ele insiste em escapar. Então, agora eu dou mais uma voltinha aqui, e aqui já vou dar o meu nozinho daí pra esconder lá dentro. Então, agora eu dou aqui o meu nozinho, aperto bem esse nozinho e vou voltar aqui, ó, no mesmo lugar. Vou começar a esconder ele aqui no meio da minha fibra, pra dar acabamento aqui pra minha peça. Vou trabalhar aqui com a minha agulha, ó, onde eu passei aqui pra não ficar marcado esses pontos que eu fiz a costura. Esse daqui, agora eu vou pegar os 2 pontos, vou dar um nozinho triplo ali pra... Porque, né, ter certeza que não tem risco dele soltar. Ó. 3. Agora sim eu posso cortar, esconder esse nozinho aqui dentro da minha fibra. E ajustar aqui onde eu passei também pra não ficar marcado. Como eu falei, vamos sempre trabalhando essa peça. E tá pronto aqui o nosso sorvetinho. Olha que fofinho que ele ficou, que lindo que ele ficou, o nosso sorvetinho. Então, mais um chaveirinho aí para nível iniciante, para vocês começarem as vendas de vocês aí, mais um amigurumi lucrativo, porque a gente sempre começa pelos chaveirinhos quando a gente tá iniciando, baixo custo de investimento e bom retorno nas vendas. Então, se tu gostou, não esquece de deixar um like e dizer pra mim se tu quer mais aulas de chaveirinho. Super beijinho, até a próxima!